E também doutor Itamar Ribeiro, também diretor aqui do hospital, cardiologista, também aqui presidente da Associação Médica, acompanhando todo o processo. Doutor Fernando Carriço, que está aqui conosco, gerente médico também, acompanhando o paciente desde a entrada no hospital. O Hospital Rio Grande agradece a presença dos colegas jornalistas e agora o doutor Luiz Roberto fará, como de praxe, a abertura, fazendo a leitura do nosso terceiro boletim médico. Bom dia a todo mundo aí. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês tiveram, pela paciência aí, perdão pelo atraso de hoje. A gente tem tentado ser o mais respeitoso possível com vocês da imprensa. Hoje a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para cumprir o horário e eu agradeço aí pela paciência. Eu queria só aproveitar esse momento, antes da gente passar para a parte formal, tá, para agradecer às pessoas que estão aqui nessa mesa, esses que foram apresentados agora, pela atuação. E eu queria só fazer uma inversão do processo, porque às vezes a gente dá muito protagonismo para a categoria médica, que ela merece, e ela deve, mas tem umas pessoas que estão sentadinhas ali atrás, nosso corpo de enfermagem, nossa fisioterapia, pessoal da limpeza, nossos auxiliares de transporte. O êxito de um processo da assistência no ambiente de hospital, ele não depende só do médico, ele depende de uma equipe multidisciplinar, treinada, integrada e com vontade de fazer. Então, em nome da nossa gerente médica, gerente de enfermagem, que está ali, Renata, você representa toda a nossa equipe multidisciplinar. Agradeço a abnegação, a entrega da enfermeira Andréia e da enfermeira Letícia, que nesses últimos, nós vamos aí para 30 horas quase, não saíram ininterruptamente daqui. E aí, nosso superintendente Antônio Linhares propiciou todos os meios de apoio, doutor Marcelo Cascudo, que esteve ao lado o tempo todo como cardiologista à disposição, o meu amigo que comandou o processo, cirurgião Hélio Barreto, seu irmão Leonardo Barreto, Paulo Henrique, a equipe de cirurgia, que atendeu prontamente o convite e dormiu, como a gente dizia na Marinha, dormiu a bordo. Ninguém saiu do hospital. Muito obrigado pela sua deferência, por ter atendido, cancelado todos os seus compromissos para estar aqui, com tanta maestria ter conduzido esse processo todo. Ao doutor Cláudio, uma satisfação conhecê-lo, uma satisfação independente da circunstância, pela história, da relevância do que o senhor faz, e tenho certeza que a condução que o nosso presidente Bolsonaro terá a partir de agora sob a sua tutela será de tremendo êxito. É o nosso desejo, é a nossa torcida, é a nossa expectativa. Dr. Álvaro Barros, sacrificando pós-cirúrgica seu joelho, também cansadamente permaneceu aqui ao lado. Eu vou deixar o Renato por último. Dr. Márcio, que foi o clinicão aí do processo, responsável por ter feito o procedimento do acesso central tão bem feito, fez o presidente melhorar de imediato ali, saiu brincando da sala de cirurgia após o acesso central, e por tanto esmero, tanto cuidado, tanta dedicação, que é bem típico seu. Dr. Itamar, nosso cardiologista, chefe da nossa hemodinâmica, manteve-se disponível, acessível também todo o tempo. E a Fernando Carriço, meu amigo, meu gerente médico, tá certo? Que dormiu aqui, era para estar fora de combate, mas suportou aí a sinusite e a gripe e persistiu aqui com febrícula, dor no corpo, mas não arredou o pé. Muito obrigado pela entrega. E a Renato. O Renato é amigo da família Bolsonaro, é o representante da família Bolsonaro aqui, foi a pessoa da interlocução em todo esse momento, e com uma postura ímpar, de uma elegância, de uma competência, de construir o ambiente para que o presidente pudesse se sentir assistido. Então, Renato, em nome da nossa equipe, você que teve a responsabilidade de ser o representante da família aqui, era quem conversava com Dona Michele, com os filhos, e todo o staff do presidente, obrigado por ter sido tão harmoniosa a convivência, tão fácil. Não é sempre fácil, com tantas pessoas, com tanta gente querendo, e você tornou isso fácil. Obrigado pela habilidade, que bom que você esteve aqui perto durante esse processo.
A gente vai passar para a leitura da nota, como a gente sempre fez ao longo desses 2 dias aí, essa terceira oportunidade. E aí a gente passa para deixem aberto para vocês, para as perguntas, tá bom? Da mesma forma que a gente fez. Boletim médico, Hospital Rio Grande, Natal, 12 de outubro de 2025, às 11 horas da manhã. O Hospital Rio Grande informa que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, permanece internado sob os cuidados da nossa equipe multidisciplinar, evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas. O paciente teve uma noite tranquila, com mais de 8 horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte de aminas vasoativas, em oxigenoterapia em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório. Segue em uso de hidratação venosa por meio de catéter central, em uso de nutrição parenteral total e com manutenção da antibiótico terapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas. Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o momento. Por uma decisão pessoal do senhor ex-presidente, em conjunto com a sua família e o seu médico assistente, o Dr. Cláudio, e visando dar continuidade ao tratamento com suporte e proximidade dos seus entes queridos, está programada para ocorrer no dia de hoje a sua transferência para a cidade de Brasília, Distrito Federal. O paciente permanecerá sob acompanhamento e assistência integral da equipe médica multiprofissional dessa instituição até o momento da remoção em aeromédico, tá certo? Então, a aeronave com suporte médico, ok? Pessoal, a gente está à disposição de vocês, eu, doutor Hélio, doutor Cláudio, fiquem à vontade. Doutor, vai ser necessária uma cirurgia em algum momento? Essa parte, então, a gente vai deixar para os cirurgiões que vão fazer as colocações deles. No momento, a conduta é uma conduta expectante, a manutenção do tratamento clínico e a resposta do organismo do paciente é quem define, conjuntamente com os exames continuados e a experiência da equipe, a necessidade ou não de intervenção e em que momento isso deveria ser feito. Eu sou da MUC, eu sou da Band RN, da Band Nacional. Minha pergunta vai nesse sentido, mas um pouco mais abrangente. Onde o paciente se submeteu ao exame de imagem, foi divulgado no boletim. Eu queria saber quais foram os resultados, quais foram as imagens e o que eles trouxeram de subsídio para o procedimento a ser adotado a partir dele. E se a gente já pode falar, sobre o Dr. Cláudio Pirolini, Dr. Cláudio, a gente pode trazer ontem. O boletim dizia que ele tinha saído da condição de urgência para a condição clínica de não necessidade de cirurgia. Hoje, nesse momento, a gente poderia dizer que uma cirurgia não está descartada? Bom dia a todos. Bom dia. Durante a evolução de ontem para hoje, o que a gente consegue dizer é que, no momento, está descartada a necessidade de intervenção cirúrgica de urgência e emergência. Okay? O que não significa que tenha havido resolução do quadro de suboclusão intestinal. E isso, portanto, demanda a reavaliação periódica ao longo de horas e dias para que seja tomada uma decisão no segundo momento. Então, embora no momento atual não haja nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, o que vai acontecer nos próximos dias vai depender da evolução clínica do presidente aqui. A transferência é exclusivamente por vontade pessoal dele, com a família? Não teve nenhuma piora do quadro clínico, é isso? Não, o paciente não teve piora do quadro clínico, o quadro do paciente permanece estável, conforme foi colocado na nota, mas ele tem um médico assistente, Dr. Cláudio, que vai o acompanhar doravante
e a necessidade da proximidade dos entes. Esse tipo de condução clínica, ela pode demorar 1 dia, 2, 3, 5, 7, e a família quer apoiá-lo. A família tem as suas atividades, a família quer estar perto. E ele manifestou, então, esse desejo também de estar perto da família, embora até ontem, até agora pela madrugada, tenha considerado ficar aqui. Mas o desejo da família também em apoiá-lo foi preponderante, tá certo? Ele estava muito satisfeito com a assistência, até agora pela madrugada externou o desejo de continuar aqui, mas a família tem os seus próprios compromissos, deseja o perto. Dr. Cláudio é de São Paulo, então para ele é muito mais fácil apoiar em Brasília do que aqui. Por isso a decisão de transferir. Então o desejo da família e do próprio presidente. Como é que vai ser essa estrutura de transferência dele? Ele chegou aqui, obviamente, de Santa Cruz, veio de helicóptero e depois chegou de ambulância. O suporte, a estrutura logística e de equipe para transferi-lo daqui do Hospital Rio Grande para o DF-Star. Como é que vai acontecer isso? Os médicos que vão acompanhá-lo, ele sai daqui de helicóptero? Tem uma equipe da Unimed no ar, tá certo? Que se disponibilizou. A gente agradece ao presidente da Unimed local e ao Dr. Álvaro, que articularam isso com a Unimed nacional, tá? E essa equipe já vai iniciar o seu deslocamento a partir de Belo Horizonte, tá certo? E essa equipe virá, é uma equipe composta por médico, enfermeiro, uma equipe completa, tá? E eles serão recebidos na pista do aeródromo, tá bom? Do São Gonçalo, na pista do aeroporto, em ambulância UTI móvel, tá? Essa equipe virá ao hospital, discutirá com o Dr. Hélio, comigo, Fernando, com o Dr. Birolim, fará a avaliação do paciente, que ele já tem, nós já mandamos para ele. Ele será colocado na UTI móvel até o aeroporto e depois, aproximadamente 3 horas de voo, 2 horas e meia, aproximadamente até Brasília. Tu já sabe quando vai ser essa transferência? Hoje. Que horas vai começar essa? Essa informação precisa, depende do plano de voo. E esse plano de voo está sendo elaborado aí. Até esse momento nós não temos o plano de voo estabelecido. Doutor Cláudio, eu sou Renata Mora da Folha de São Paulo. Qual foi a avaliação que o senhor fez do Bolsonaro, né, quando encontrou pela primeira vez? Eu queria saber se ele apresentou alguma queixa específica e como o senhor já acompanha ele desde 2018, eu acho, se de alguma forma se diferencia de outros episódios como esse. Ok, ao longo desse ano eu acompanho ele mais recentemente, tá? Não é desde 2018. Nesses últimos anos, ele tem tido esses episódios recorrentes de suboclusão intestinal, que é uma característica de pacientes que foram submetidos a diversas cirurgias. Okay? E esse episódio atual parece que é um pouco mais exuberante do que os episódios anteriores. Suboclusão intestinal é uma condição muito comum em pacientes submetidos a diversas cirurgias e que, na grande maioria dos casos, acaba revertendo apenas com medidas clínicas. Manutenção de jejum, descompressão gástrica com sonda, hidratação parenteral e aguardar. Então, os outros episódios que ele teve reverteram rapidamente. Esse episódio a gente está aguardando ainda para ver qual será a evolução. O senhor disse que ele é mais exuberante porque ele é mais duradouro ou porque há sintomas diferentes? Porque é mais grave. Não estou falando em gravidade. Mais exuberante significa que ele teve mais dor, mais distensão. Nesse aspecto, já vai fazer praticamente 24 horas para tomar as medidas iniciais, embora tenha havido uma melhora. Ele mantém algumas características de que ainda isso não está resolvido. E, portanto, demanda a continuidade das medidas. Doutor Ícaro, aqui, Jovem Pan, Tribuna do Norte. Foi informado no boletim que ele está sem dieta, né? Dieta zero, está se alimentando ali, acho que por sonda. Tem expectativa de quando ele vai voltar a se alimentar e, consequentemente, ter uma alta para as atividades normais? Ok, então, na verdade, ele está recebendo uma dieta que é dieta parenteral, que a gente chama que é dieta na veia, não é por sonda, ok? Quando você tem qualquer evidência de suboclusão intestinal, você tem que deixar o intestino totalmente em repouso e sem receber nada, e além disso, descomprimir o excesso de suco gástrico, bile que é produzido. Isso, se não for drenado,
vai ficar parado no intestino, isso causa dor, distensão, etc. Então, enquanto ele não apresentar algum sinal de desobstrução, ele tem que ser mantido em jejum total. Às vezes a gente deixa um pouquinho de água por comprar conforto, porque a sonda atrapalha, dói a garganta, então a gente autoriza que o paciente beba aí até 200, 300 ml de água, normalmente vão para o estômago e voltam pela sonda. Então, os sinais de descompressão ou de resolução do quadro de suboclusão intestinal é cessação da dor, melhora da distensão abdominal e retomada das evacuações, eliminação de flatulência, que é a eliminação de gases, que a gente diz. Tá? Então segue sem previsão de alta. Sim, sem previsão de alta. E por isso, também a decisão de transferi-lo para Brasília, mais perto da família. Doutor, essa história que ele se queixou se começou aqui, quando ele chegou no Rio Grande do Norte, ou se ele já vinha há alguns dias apresentando esses sintomas? Bom dia a todos. Ele começou a apresentar esses sintomas na quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã ele teve uma discreta melhora e seguiu para os compromissos que ele tinha agendado. E no decorrer de alguns desses compromissos ele sentiu uma forte dor. Foi na sexta-feira pela manhã e foi quando ele foi transferido de Santa Cruz para o Hospital Rio Grande. Eu pergunto vai dos cirurgiões, naturalmente, e acho que é até um pouco de curiosidade. O ex-presidente já submeteu, acho que foram 4 cirurgias, depois do episódio, naturalmente, de 2018. Uma nova intervenção cirúrgica, nesse momento, ela é vista com mais ressalva, porque seria algo exigiria um pouco mais de zelo, ou na verdade é esse tempo que os senhores estão esperando para ver se resolve? Ou seja, uma reoperação é mais complicada depois de 4? Resumindo a pergunta. Vamos lá. Em primeiro lugar, não existe operação simples. Tá? Toda operação tem algum grau de complexidade. Naturalmente, um paciente já fez várias operações abdominais, tem um abdômen que a gente chama de abdômen hostil, que tem uma deformidade na parede abdominal por conta de defeitos nos dentro das múltiplas operações, é um desafio maior. Tá? Mas, enfim, perfeitamente factível e na eventualidade de realização de uma cirurgia, o objetivo seria a reversão tanto desse quadro que vem causando essas oclusões intestinais periódicas, como uma melhora da condição da parede abdominal dele. Mas isso, mais uma vez, no momento, ainda não está sendo cogitado. Eu estou com pressão de alta, mas quando houver essa previsão, eu queria saber se haverá alguma recomendação de tempo para ele permanecer em repouso, fora do hospital, quando é que ele poderá retomar os compromissos públicos, né, do ponto de vista médico? Existe alguma estimativa sobre isso? Olha, quando você tem a resolução espontânea de um quadro de suboclusão intestinal, você considera que o quadro está resolvido. O que não significa que não pode recorrer. Tá? Então, todo paciente, quando tem uma suboclusão e sai dessa suboclusão, a gente dá algumas orientações, principalmente de dieta, evitar muito resíduo, muita fibra, fazer uma dieta mais pastosa, com mais líquida. Por que acontece essas obstruções? Geralmente é uma alça intestinal que fica dobrada, cotovelada, e se você comer, por exemplo, bagaço de laranja, ou comer casca de jabuticaba, semente de alguma fruta, pipoca, isso pode fazer que nem aquele papel do cabelo no rabo. Então você vai juntando o cabelo, vai parando no rabo e acaba entupindo. E agora teve um vilão na história, sempre porque ele comeu, provocou isso? Não, nós não conseguimos identificar um vilão. Tá? Mas, enfim, às vezes é difícil, às vezes o paciente não associa uma coisa com a outra. Tá? E a própria distensão pode fazer um mecanismo de válvula que dificulta a resolução espontânea. Né? Mas pode ter sido a alimentação provocada por alguma coisa que ele ingeriu, isso pode ter ocasionado? Mas, como eu disse, a gente não conseguiu identificar nenhuma ingesta de
algum movimento que pudesse causar isso nesse momento. Doutor, tempo como esse do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor disse que ainda obviamente não foi revertido. Qual o tempo, o protocolo traz qual o tempo que, de aspas, espera para que aconteça essa reversão ou que se decida eventualmente por uma cirurgia? Isso é um tempo muito relativo, Ana, porque depende muito de como o paciente está evoluindo, né? A partir do momento que o paciente ele melhora os sintomas, laboratorialmente não apresenta agravos, radiologicamente ele apresenta estabilidade ou até melhora, você vai ser um pouco mais complacente com o tempo, uma vez que o paciente está apresentando melhoras. A partir do momento que o paciente ele passa a ter sinais de agravos laboratoriais, radiológicos ou clínicos, esse tempo de espera, esse tempo de latência até uma decisão de uma eventual intervenção, ele passa a ser encurtado. Então, tudo depende de como o paciente está evoluindo no decorrer do tratamento. Doutor, considerando o quadro clínico atual e atrelando com o histórico do paciente, é possível afirmar que esse tipo de ocorrência vai se tornar cada vez mais comum? Sim, sim. Isso também vai ser discutido com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele tem uma agenda bastante intensa, frequentemente em locais remotos, e pode sim ocorrer a recorrência desse tipo de situação em outros momentos. Uma dúvida, uma fundação em bom dia. A remoção de cidadãos para cá é muito rápida. Em casos como esse, quando não há uma remoção ágil, o que pode acontecer? Então, vamos lá. O que aconteceu ontem de manhã, né? Foi um quadro agudo, uma dor abdominal súbita, com hidratação, com mal-estar. Então, naquele momento inicial, você não sabe o que está acontecendo. Você tem que levar para o hospital, fazer exame, entender a situação. Então, aí havia algum grau de urgência em que ele fosse trazido para um hospital para averiguação, para entender o que está acontecendo. Agora a gente já sabe o que está acontecendo, já foram tomadas medidas iniciais, ele apresenta uma melhora, no momento ele está sem febre, sem dor, está bastante confortável. Então, agora é uma transferência numa situação mais cômoda. A gente não precisa sair correndo daqui para ir para lá, mesmo porque aqui no hospital ele tem toda a condição, teria toda a condição de qualquer tipo de procedimento, se fosse o caso. Doutor Cláudio, Mário Pedro da TV Academia SBT, por gentileza, foi veiculado em alguns jornais de que isso acontece agora com o paciente devido ao episódio de 2018 e também decorrência de tantos procedimentos cirúrgicos que ele já fez. Já em alguns outros veículos foi noticiado que não tem uma correlação. Qual seria a verdade dos fatos? A correlação é absoluta. Quem diz que não tem correlação não tem noção do que está falando. Tudo bem? Isso é fora de discussão. Tudo que ocorreu é decorrente do episódio inicial que foi falado. Pessoal, tudo bem? A equipe médica agora precisa voltar lá, né? Só um minuto, agora eu vou fazer só o encerramento. Queria a palavra do representante da família, né? Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Renato, sou amigo da família do presidente Bolsonaro, em especial do presidente Bolsonaro. Primeiramente, quero agradecer ao doutor Luiz Roberto e toda a sua equipe, por nome de todos, pela recepção de vocês aqui conosco, com a equipe de staff do presidente, com o GSI do presidente e com a sua pessoa, o presidente Jair Bolsonaro, no qual fomos extremamente bem recebidos e tratados com carinho e ética e profissionalismo de vocês. E falo aqui em nome do GSI, de toda a sua equipe. Obrigado pelo convite de participar. O doutor fez o convite para mim falar aqui em nome mais próximo do presidente. Como acho que foi responder todas as perguntas, né, e uma decisão pessoal do presidente, junto da dona Michele e seus filhos, que permanecesse mais próximo para que fosse acompanhado e assistido. Então, mais uma vez aqui, obrigado a toda a equipe do hospital, doutor, e todo mundo que tem orado e que queira o bem do nosso querido presidente. Muito obrigado. Muito obrigado aí aos nossos diretores.
É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho, né? Se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e deixar o seu comentário da cidade de onde está falando, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!